Vamos para o capítulo 2. Então, características qualitativas. Bom, pessoal, aqui nada mudou, tá certo? É, elogio de irmão não serve, Arnaldo. Então, assim, não vou aceitar seus elogios. Bom, vamos lá. Características qualitativas da informação financeira. Não mudou, graças a Deus, continuamos todos do mesmo jeito. As características qualitativas se dividem em dois, fundamentais e de melhoria. Quem são as características fundamentais? A gente já sabe, né? Relevância e representação fiel. O que é uma informação relevante? Eu vou contar uma brincadeira. É assim, a menina está paquerando um carinha, né? Aí o carinha vai todo mulambeiro para a faculdade lá. De chinelão, arrastando chinelão, com aquele cabelo que só Jesus na causa. A menininha toda patricinha, né? Aí a menininha olha para ele e faz, Deus me livre que eu namoro com essa peste. Mas se a menininha soubesse que o cara é neto do presidente da Gerdau, né? Talvez ela mudasse de opinião. Então, a informação de que o menino lá, o mulambeiro, é neto do presidente da Gerdau, é uma informação altamente relevante, né? Por que é altamente relevante? Porque faria com que a menininha mudasse de ideia. Então, uma informação relevante é toda aquela informação que é capaz de fazer com que você mude de ideia. Se você soubesse daquela informação, certamente você teria uma outra ideia. Você faria outra coisa. Lembra aquela empresa? É assim. A empresa tem um contas a receber gigante. Aí você faz, poxa vida, um contas a receber desse tamanho. Então, ela tem muito fluxo de caixa. Porém, ele não sabe, mas o PDD daquela empresa é gigante. Então, essa informação do PDD gigante é altamente relevante. Lembra do banco? Sinés, amor em real. Pois é, amor real. E não é, homem, tu não sabe. Vamos embora. Aí, vê só. Lembra da nossa empresa, né? Aí a empresa tá lá. Enquanto vai receber gigantesco. Aí, de repente, a empresa está ocultando o PDD. Se o banco soubesse o tamanho real daquele PDD, jamais emprestaria recursos. Então, o PDD é uma informação altamente relevante. E agora vamos para o conceito de materialidade. Então, o que vem a ser materialidade? Materialidade é uma informação que não é pelo tamanho dela, mas sim pelo que ela representa. Eu vou dar um exemplo do Covid-19. Então, assim, eu nem sei se essa informação ainda é a mesma, mas tinham 200 casos novos. Eu não sei se é 200 casos de óbito, ou se são 200 casos novos, mas eu lembro dos 200, que eu soube disso hoje de manhã, né? Porque eu me atualizo desse negócio do Covid, não é em tempo real, não. Vou me atualizando em algumas partes do dia. Aí hoje eu perguntei como é que está a questão do Covid. Assim, não sei se falaram assim, novos 200 casos, alguma coisa assim, ou foram 200 mortos, alguma coisa assim. Isso em Recife. Aí você fala, poxa, 200, né? 200 casos. Então, 200 casos é um número pequeno, mas é uma informação que tem muita materialidade. Ou seja, é um número pequeno, mas é um número altamente relevante. Então, uma informação material não necessariamente é uma informação que tem um número grande. Não é um número grande que faz com que ela seja material. A materialidade diz respeito à importância e não ao tamanho. Vou dar um outro exemplo, tira a Covid. Mas é de morte. Vou fazer o quê? Olha, veja, lembra daquela empresa, daquela cervejaria que teve aquele problema da cerveja que estava contaminada com não sei o quê, eu acho que era contaminada com os tubos, que tinha um gás dentro do tubo, eu nem lembro mais, porque é tanto Covid que eu esqueci. Mas era a tal da cerveja. Aí você imagine que essa cervejaria fosse a Ambev, Belo Horizontina. Mulher, eu nem sei, mas deve ser isso mesmo. Olha, aí imagine que fosse a Ambev. Imagine que a Ambev teve um lote lá de cerveja, que essa cerveja estava matando o povo. Aí imagine que foram 200 mortes, tá certo?
Aí essas 200 famílias vão entrar contra a Ambev para processar a Ambev. Isso vai gerar um passivo para a Ambev. Cerveja Becker. Muito bem, Vitor, obrigada. Aí vê só. Aí imagine que essas 200 famílias vão entrar na justiça contra a Ambev. E a Ambev já tem um passivo. E agora, o passivo da Ambev, imagine a Ambev como ela tem um passivo gigantesco, gigante mesmo. Essas 200 famílias, quando entrarem contra a Ambev, vai gerar um passivo? Vai, mas perto do passivo da Ambev, essa dívida é pequena, porque o passivo da Ambev é gigante. E essas pessoas que vão entrar na Ambev contra a Ambev, vai gerar um passivo? Vai, mas perto do passivo dela é gigante. Eu pergunto, essa informação, ela é material? Ela é material, porque imagine a Ambev com um lote de cerveja que matou pessoas. É altamente material. Quando você vai ver o tamanho da dívida em relação às dívidas da Ambev, é pequeno. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é materialidade não é igual, não é sinônimo de grandes números. Materialidade é sinônimo de relevância, tá? Johnson, as demonstrações contábeis vão reservar um espaço para comentar situações econômicas pelo Covid? Sim! Sim, elas irão. As demonstrações contábeis que ainda não foram encerradas colocaram isso como sendo fatos eventos subsequentes. Então, as empresas que ainda não tinham publicado, porque já houve empresas que publicaram seus balanços e outras não publicaram. Para aquelas que ainda não publicaram, vão, nas notas explicativas, em eventos subsequentes, vão informar as situações, os impactos econômicos motivados pelo Covid, Johnson, tá? Espero ter respondido aí a tua pergunta. Bom, então, entendemos o que é relevância, entendemos o que é materialidade. Dê-me aí uma respostinha, please. Tudo certo aí para vocês? Show. E aí a representação fiel é que a informação tem que ser completa, neutra e livre de erro. E aparece uma palavrinha chamada de prudência. Só que essa prudência não tem nada a ver com aquela prudência que eu e Arnaldo aprendemos quando nos formamos. Quando a gente se formou, Arnaldo, porque tu tem a minha idade, entendeu? Então a gente estudou essa prudência aí. Quando a gente se formou, a gente aprendeu que prudência era assim, entre dois valores válidos para o ativo, escolhe o menor, e entre dois valores válidos para o passivo, a gente escolhe o maior. Isso eu e Arnaldo a gente aprendeu. Mas não é isso mais, tá? Então, o que vem a ser prudência? Prudência agora é outra coisa. Prudência é assim. Quando você tiver uma situação de incerteza, você tenha muito cuidado com o que você vai publicar. Porque você precisa ser prudente quanto à publicação e à declaração dos valores. Então, a prudência é assim, seja prudente. Vamos dar um outro exemplo. Você vai calcular o donado do PDD. Então, seja prudente. Coloque um valor que represente praticamente... Pronto, a prudência está associada com a informação completa, neutra e livre de erro. Essa prudência, ela tem tudo a ver com uma informação livre de erro. Em situação... cautela. Isso, Arnaldo. Mais próximo do real. Isso. Então, a prudência é a cautela. A prudência é você, em situações de incerteza quanto ao valor, não coloque um valor que chame a atenção para uma coisa que você quer, quando, na verdade, não é bem assim. Então, você tem que ter um pouco mais de cautela, de prudência, né? De neutralidade. É mais ou menos isso. E as características qualitativas de melhoria são aquelas que nós já conhecemos. Comparabilidade, né? Você poder comparar a mesma empresa no tempo e uma empresa com outra. Capacidade de verificação, que é você poder saber como é que você chegou naquele número, que tem tudo a ver com as notas explicativas. A capacidade de verificação é a rastreabilidade dos números, você saber como é que a pessoa
chegou naquele número, como é que ela chegou no PDD, como é que ela chegou na imparidade, como é que ela chegou no fluxo de caixa escambau. Tempestividade é que a informação ela chega em tempo hábil para tomar uma decisão. Significa que o chefe te pede uma informação. Aí essa informação é sobre o nível de estresse, ó. Eita, gota. Teste de estresse. O que vem a ser teste de estresse? Você tem lá uma dívida. Isso acontece. Você tem lá uma dívida. Aí essa dívida, você tem que publicar, nas grandes empresas, você tem que publicar dizendo assim, ó, essa dívida aqui, se por acaso a taxa de juros subir 25%, subir 30%, essa dívida ela vai subir em tantos por cento. Se a taxa de juros cair, a dívida cai em X%. O nome disso se chama teste de estresse, né? Por incrível que pareça, o nome é esse, teste de estresse. Então, o que é a tempestividade? Aí o chefe fala, ó, calcula aí o teste de estresse num patamar de 25%, 30% e 50%. Aí o cara passa 4 dias para fazer isso. Quando o cara chega com a informação, o chefe diz, porra, agora eu não preciso mais. Ou seja, o cara passou tanto tempo para entregar a informação, tão precisa, mas demorou tanto que quando a informação chegou, já não servia. Também não pode ser o contrário. Ó, me dá essa informação do teste de estresse, aí o cara faz qualquer coisa e entrega. Então, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. E compreensibilidade é que você consiga escrever alguma coisa nas notas explicativas que o caboclo consiga ler, né? Porque senão fica completamente incompreensível. Porém, a compreensibilidade também diz respeito a um conhecimento prévio, não é? Imagine você que você vai ler a nota explicativa, o cara que nunca na vida estudou contabilidade, nunca, não sabe nem para onde vai, ele não vai compreender nada, porque também não é um romance de Machado, né? Machado de Assis também é incompreensível, então foi péssimo exemplo. Mas, assim, a pessoa que nunca estudou contabilidade jamais vai compreender uma nota explicativa. Então, compreensibilidade não é que qualquer pessoa do planeta entenda, não. Compreensibilidade é aquelas pessoas que estão associadas ao assunto, né, consigam entender. Porque tem coisas nas notas explicativas que nem a gente entende, né? Por favor, repete a capacidade de verificação. Capacidade de verificação, Carla, é quando você chega, por exemplo, no cálculo do PDD. Aí o caboclo vai lá e chuta o PDD. Mas como é que ele chegou naquele número? Como é que ele chegou naquele nível de PDD? Então, é possível, é necessário que a gente informe nas notas explicativas como é que se chegou o nível de julgamento que a gente fez, as estimativas que a gente utilizou, os parâmetros que a gente utilizou. Capacidade de verificação tem a ver com rastreabilidade. Você precisa, as fórmulas, isso, Vitor, as fórmulas, a capacidade de rastreabilidade que o Arnaldo colocou, é isso. E a compreensibilidade é isso, assim, é que uma pessoa que seja da área consiga minimamente ler aquilo ali, porque é uma criatura, um contador, pegar uma nota explicativa da Petrobras, por exemplo, que fala sobre instrumentos financeiros, a gente sai de lá se achando um jumento, não é? Porque você não consegue compreender aquilo ali. Então, assim, a compreensibilidade é que aquelas pessoas que são da área consigam compreender. Não é que, por exemplo, o cara é estilista, design, fashion, aí ele vai pegar um balanço da Vale do Rio Doce, vai ler, vai entender? Não vai de jeito nenhum. Mas, pelo menos, isso, Arnaldo, capacidade de verificação é como é que você chegou a esses valores. Perfeito. Bom, então é isso. Então, características fundamentais, relevância e representação fiel, destacando aí a materialidade e a prudência, e as características qualitativas de melhoria, comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade, compreensibilidade. Show? Deu certo?